aquilo que o Senhor já agradou no coração dele, é aquilo que o Senhor preparou para que nós possamos estar ouvindo a tua palavra, que é a tua semente. Nós já germinamos a terra, já lançamos louvores, adoração, já clamamos a ti, ó Pai, e a terra já está totalmente regada para receber a tua semente, que é a tua palavra nessa noite. Enquanto o teu filho ministra aqui, que o Senhor possa alcançar ele, a família dele, os negócios dele, os sonhos deles, aquilo que ele tem colocado diante do teu altar, que o Senhor venha trazer a existência em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Segundo livro das Crônicas, capítulo 5, apenas no verso 7. Vou ler na minha versão. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, que é o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar. Eu gostaria que toda a igreja repetisse apenas essa parte A do versículo. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar. A arca da aliança, ela precisa voltar para o seu lugar. Feche os seus olhos. Senhor, eu sei que já foi orado pela minha vida, Pai, mas nesse momento eu quero orar por esta casa, Senhor, que está aqui, Senhor, para receber da tua palavra, da tua porção. Está aqui para receber, Senhor Deus, aquilo que o céu tem para dizer, ó Pai. Santo e poderoso Deus, o Senhor falava ao meu coração. Ensina-nos, Senhor Deus, a andar nos caminhos do Senhor e colocar a arca no seu devido lugar, ó Pai. Eu peço, Senhor Deus, instrui a cada coração, ó Pai, porque é o teu Espírito Santo quem conduz a verdade através da palavra, em nome do Senhor Jesus. Tome o seu assento. Há um tempo atrás, Deus havia me dado uma mensagem. Eu preparei um esboço e meditava constantemente sobre ela. E no domingo, eu sentei ali e eu disse ao Senhor: se me for dada a oportunidade, o que eu falarei? E Deus me deu apenas esse pedaço do versículo. A arca da aliança foi colocada no seu devido lugar. E o que o Senhor tem para falar com isso? E eu comecei a pensar, para dar uma saudação rápida, mas aquilo foi se desenvolvendo, e daqui a pouco Deus pegou a mensagem que Ele tinha dado há um tempo atrás, tirou o cerne da mensagem e começou a juntar as duas coisas. Até conversava com a Carol em casa. Eu perguntei a ela: já aconteceu com você? De você estudar um texto, você está meditando e de repente algo no meio daquele texto vira uma outra mensagem que não tinha nada a ver com a primeira, e você começa a pensar e Deus começa a falar, e você começa a entender que aquilo lá atrás era apenas o começo para algo muito maior que Deus tinha para você. A arca da aliança, ela representa a presença de Deus. Ela representava a presença do Senhor no meio do seu povo. A arca era um instrumento, era um ponto de ligação onde Deus falava com Moisés. Em Gênesis, quando o homem cai, ele cede às tentações, à proposta do inimigo, há uma ruptura, há um desligamento, há algo que tira ele da presença de Deus. E Gênesis 3:23 dele diz que Deus lançou o homem fora do jardim. Houve uma ruptura espiritual, um afastamento. Ele não podia mais estar na presença, a presença não podia mais estar com ele. O homem estava sozinho perambulando por essa terra. Mas Deus é um Deus misericordioso. Ele fez promessas. Ele fez promessa a Abraão, ele fez promessa a Isaac, ele fez promessa a Jacó. Os descendentes de Abraão, como prometido, foram ser escravos numa terra estranha.
Deus desceu para livrar com um forte, levantou a Moisés e colocou Moisés como líder do seu povo, dizendo: olha, você vai tirar esse povo daí, eu vou fazer coisas grandes no meio do seu povo, vocês vão ver que eu sou o que sou. Ele tira aquele povo, livra da escravidão, começa um novo caminhar, mas ele precisa de um ponto de ligação, porque houve uma ruptura. O homem não podia estar na presença, a presença não podia estar no meio do povo. Deus manda, Êxodo capítulo 25, Deus começa a instruir a Moisés como ele tem que fazer toda a instrução do tabernáculo, e ele no capítulo 25 ele dá a instrução de como tem que ser a arca. A arca tem que ser de madeira, tem que ser revestida de ouro, figuras de querubim na tampa, voltados de um lado e do outro. O propiciatório, a propiciação dos pecados. E Deus manda colocar a arca no interior, no Santo dos Santos. A arca era a presença. A arca no meio do povo representava Deus no meio do povo. Aonde a arca estava, a vitória chegava. Mas com o passar do tempo, o povo não entendeu a importância de ter a presença no meio dele, e começaram a tratar a arca de qualquer maneira. 1 Samuel capítulo 4, no verso 11, diz que o povo ele vai guerrear com os filisteus e leva a arca. Os filisteus até tremem, dizendo: a arca está no meio do povo, nós vamos perder essa guerra. Mas o povo não tinha a mesma confiança na arca, o povo não tinha a mesma confiança na presença. Os filisteus derrotam o povo e tomam a arca, eles tomam a presença. Vem a notícia ao sacerdote Eli, dizendo: olha, seus filhos foram mortos e a arca foi levada. Ele cai da cadeira e morre. A sua nora, que estava grávida, ela dá à luz, e o menino é chamado de Icabod. A glória se foi, perdemos a presença, perdemos a glória. Os filisteus levam a arca, e no capítulo 5 de 1 Samuel, eles pegam a arca, ficam 7 meses com ela, 7 meses com a presença no meio do povo inimigo, e o povo de Israel 7 meses sem a presença, não dando a mínima importância. Perderam a presença e não se importavam com isso. Eles colocam a arca no templo do deus Dagon. Dagon significa peixe, era a figura de um homem com mãos de homem, rosto de homem e cauda de peixe. Era considerado o deus da fertilidade. Só que eles colocam aquela arca diante daquela estátua. No dia seguinte eles vão ver a estátua está de cara no chão. Eles vão lá, levantam a estátua. No dia seguinte a estátua está de cara no chão. Porque o inimigo não suporta ficar diante da presença. Ele não permanece de pé. Diante da presença ele não permanece de pé. Se você carregar a presença, ele não fica de pé diante de você. Se você carregar a presença, os problemas não ficam de pé diante de você, porque o inimigo não suporta ficar diante da presença. O povo filisteu começa a perecer com tumores, feridas, e eles entendem. Verso 11 do capítulo 5, o povo filisteu diz assim: olha, os governadores do povo dizem assim: olha, a arca ela precisa voltar para o lugar de onde ela veio, ela precisa voltar para o povo dela, porque senão vai morrer nós e o povo deles. A arca precisa voltar para o lugar dela. Israel não entendia, mas o próprio inimigo entendia. A arca tem que voltar para o lugar dela, a presença tem que voltar para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Eles preparam um carro, pegam vacas, bezerros, atam aquele carro, colocam a arca, fazem tumores de ouro, colocam junto naquele carro e colocam a caminho, para que a arca vá embora do meio deles, para que a presença saia do meio da terra deles. O interessante, capítulo 6, 1 Samuel, verso 12, diz que o carro ia, as vacas conduziam, e elas não se desviavam nem para a direita, nem para a esquerda. A primeira vez que eu li esse versículo, eu me senti o pior dos seres dessa terra.
Eu me senti o verme dessa terra, porque eu já me desviei. Eu tendo a presença, conhecendo a presença, eu me desviei. Animais racionais como as vacas, carregando a presença, não se desviavam nem para a direita, nem para a esquerda, mas continuavam no caminho, continuavam carregando no caminho, até que elas chegam à terra de destino. Eles colocam aquela arca na casa de um homem chamado Abinadab. A arca continua sendo tratada de qualquer maneira. A presença continua sendo tratada de qualquer maneira. Eles não entenderam que a santificação era necessária para que a presença do Senhor estivesse na arca. Sem a presença do Senhor, sem a santificação, era apenas um caixote de madeira. Mas eles não entenderam isso. Eles colocaram na casa de Abinadab com o intuito de que não perdessem mais ela. Vou guardar ela aqui no cantinho. Como é que você conserva a presença? Como é que você tem conservado a presença de um Deus Todo-Poderoso? Eles colocaram ela na casa de Abinadab. 20 anos se passaram. O capítulo 7 de 1 Samuel conta que por 20 anos ela esteve ali e o povo só fazia lamentações ao Senhor. Ninguém foi lá, ninguém jejuou, ninguém se santificou, ninguém buscou a presença. A arca foi ficando lá. Israel agora tem um rei, Saul é rei, ele guerreia, ele vence, mas a presença para ele tanto faz. Deixa lá, continua lá. Eles não dão importância para a arca do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 6. Adiantando a história, Saul já morreu, filho de Saul, Jonatas, morreu. Davi foi proclamado rei, guerreia, vence batalhas, tem suas guerras interiores, tem seus problemas familiares, tem seus conflitos com seu filho. E no capítulo 6 ele se lembra da arca, a presença. E ele reúne o povo e diz assim: olha, o que vocês acham? Nos dias de Saul não deram importância para a arca, ela está lá na casa de Abinadab. O que vocês acham da gente ir lá buscar? O povo se alegra e diz: olha, vamos. E ele vai, reúne o povo e vai. Só que ele vai buscar da mesma forma com que Saul tratou, da mesma forma com que os filisteus trataram. Eles vão buscar a arca apenas como um amuleto. Faz um carro novo, acha que está fazendo grande coisa e leva lá. Pega a arca, coloca em cima do carro novo e começa a andar. O carro preparado pelo inimigo, as vacas não se desviavam nem para a direita nem para a esquerda, porque a presença sabia o povo que ela buscava. Mas Davi, colocando a arca da aliança, a presença do Senhor sobre um carro novo, carregando de qualquer maneira, os bois tropeçam, porque a presença não pode ser carregada da mesma forma que o inimigo tentou se livrar dela. Os filhos de Abinadab colocam a mão, Deus fulmina. Davi conhece a ira de um Deus que não aceita ser tratado de qualquer maneira. Aleluia. Davi conhece a ira de um Deus que não aceita ser tratado de qualquer jeito, que não tem a sua presença reverenciada. Davi com medo, dizendo: como é que levaremos isso? Não quero mais. Desistir de buscar e levar a presença para Israel. Eu já não quero mais levar para Jerusalém a presença. Coloca na casa de um homem chamado Obed Edom. 20 anos se passou na casa de Abinadab e nada aconteceu, nenhuma notícia se teve, nenhum milagre aconteceu, nenhuma prosperidade aconteceu. Mas na casa de Obed Edom, 3 meses se passaram. Toda a colheita, tudo aquilo que ele fazia prosperava, tudo aquilo que ele colocava a mão ia para frente, porque a presença era tratada de outra maneira. A Bíblia não relata, mas ela me faz pensar que ele não tratava aquela arca como um amuleto, ela não tratava aquela presença como um objeto qualquer, mas ele tratava com reverência.
Eu imagino ele com seus filhos no meio da sala dizendo: não faz barulho diante dessa porta, a arca do Senhor está aqui, não se aproxime, porque eu não quero que vocês sejam fulminados como foi o filho de Abinadab. Não se aproximem, porque nós devemos reverenciar a presença de um Deus Todo-Poderoso. É o Deus que livrou nossos antepassados, é o Deus que tirou da terra da servidão, é o Deus que deve ser louvado e engrandecido, é o Deus que deve ser reverenciado pela sua presença. E a casa de Abinadab começa a prosperar. Já foi profetizado sobre prosperidade aqui. Se você entender essa mensagem carregada da presença, da forma com que Obed-Edom tratou a presença na casa dele, em 3 meses aconteceu o que não aconteceu em 20 anos na casa de Abinadab. 3 meses. Quem está preso a relógio e a calendário somos nós. Deus não está preso a calendário, Deus não está preso a nada, Ele não está preso a trâmites judiciários, Ele não está preso a ordem de chegada, Ele não está preso a nada. Se Ele disser já, aconteça, haja, 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 haja. O para Pai, Senhor da Pai, o amanhã se quebra, amanhã se perde. 3 meses, 20 anos, para Ele não faz diferença. Depende de como você trata a presença, depende de como você tem tratado a arca na sua vida, como é que você tem tratado a arca no seu tempo. Davi teve notícias. Ei, lembra daquele homem, Abinadab? A arca ficou na casa dele 20 anos, nada aconteceu, no final ainda perdeu o filho. Aquele outro, Obed-Edom, o homem está voando, está decolando, tudo que ele põe a mão prospera, a colheita dele triplicou, os filhos dele são prósperos, a família dele é feliz. Você não tem ideia do que está acontecendo na casa dele. Alguma coisa mudou, e mudou desde que a arca foi para a casa dele, desde que a presença entrou para dentro das portas dele. Alguma coisa mudou. Davi entendeu que a presença não se busca de qualquer maneira. Ele resolve consultar não mais o povo, mas aqueles a quem ele deveria ter consultado antes, os sacerdotes. Chama os sacerdotes, chama os levitas e diz assim: olha, como é que a gente vai trazer a arca? Os sacerdotes aconselham e dizem: a gente tem que trazer a arca como ela sempre foi conduzida no deserto, como ela sempre foi conduzida por Moisés, Arão e todos os levitas. E como é que isso se deu? Com reverência, santificação, separação, consagração. Não é qualquer um que pode se aproximar. Nós não podemos colocar a mão, nós não podemos tocar. Sacerdotes têm que pegar os varais, colocar nas argolas da arca, colocar sobre os seus ombros. 6 passos tem que ser dado. Depois do 6º passo tem que se parar reverenciando aquela presença. Tem que haver um sacrifício, tem que haver um temor, tem que haver hinos de consagração, tem que haver hinos de louvor, tem que haver adoração. Ele só anda no meio da adoração. Ele anda no meio da adoração do seu povo. Ele anda com a presença dele sem fulminar ninguém, no meio da adoração do seu povo. Davi entendeu e diz assim: olha, se santifiquem, se separem, se consagrem, porque nós vamos buscar. Nós não vamos mais buscar a arca, nós não vamos buscar um caixote de madeira, nós vamos buscar a presença de volta para Jerusalém. Nós vamos buscar a presença que não foi reverenciada nos dias de Saul. Nós vamos buscar a presença que não foi reverenciada nos dias de Eli. Ele vai, traz a arca de volta para Jerusalém. Os sacerdotes vêm, os levitas cantando hinos e louvores ao Senhor. Eles andam 6 passos, Davi sacrifica um bezerro. Eles andam mais 6 passos, Davi sacrifica novamente.
E os levitas cantando: grande é a misericórdia do Senhor, toda a terra está cheia da sua glória, Ele é todo poderoso, Ele é o Senhor dos exércitos. Os levitas estão engrandecendo a sua presença, e Davi chega a Jerusalém, a presença toma conta dele, ele arranca a sua roupa de rei, o seu vestido de linho, e começa a dançar diante da presença. A sua mulher olha para ele e despreza: ah, vou desprezar você por causa da presença, vou desprezar você porque você se despiu de toda a sua armadura diante do Senhor, vão até desprezar você. Pode ser de dentro da sua casa, mas não importa, o que importa é a presença. Vou olhar para você e dizer: você está fazendo o que lá? Parece louco, dançando, pulando. Ah, que postura é essa? Que postura é essa de um rei? Mas Davi não se importou, porque o mais importante era a presença. Davi constrói uma tenda, manda construir uma tenda, coloca a arca dentro daquela tenda, da sacada do seu palácio. Ele consegue observar a arca, ele vê a presença, ele sabe onde a presença está. Quando ele quer orar, ele aponta para a presença. Quando ele quer pedir alguma coisa, ele volta-se para a presença. Ele vai para a sacada e se volta para a presença. É o ponto de ligação dele com o mundo espiritual. É o ponto de ligação dele com um Deus todo-poderoso. Aquele que viu ele ainda por trás das malhadas. Um menino desprezado pelo pai. Alguém que não era visto pelos irmãos. Alguém que era tido como nada. Alguém que o próprio Saul disse assim: mas você é muito pequeno. Você não pode. Você não consegue. Davi entendia quem era o Senhor. Davi entendia quem era o Senhor. Quando ele foi levar, voltando um pouco a história para trás, quando ele foi levar lanches que o seu pai mandou para o campo de guerra, para os seus irmãos, para trazer notícia, ele chegou para o guarda da bagagem, deixou aquilo e foi ter notícia dos seus irmãos. De repente ele vê uma cena, um povo acuado, um exército tremendo, e um filisteu afrontando. Ele diz assim: quem é esse para afrontar o exército de Deus vivo? Aquele exército olhava o problema, olhava o gigante e dizia: ele é grande demais. Davi olhou para ele e disse assim: ele é pequeno demais para afrontar o Deus vivo. O exército olhava e dizia assim: o problema é muito grande. Davi olhava e dizia assim: o problema é muito pequeno. O exército olhava e dizia assim: nós não podemos enfrentar. O Davi, quando olhou, ele dizia assim: o problema não pode afrontar. Ele entendia a grandeza da presença. O tempo passa. Salomão, seu filho, assume o reinado. Davi até intenta construir um templo e dizendo assim: olha, eu moro num grande palácio, e o meu Deus tem uma pequena tenda. Eu vou construir uma casa para o meu Deus, uma casa muito maior, um templo grandioso. Deus diz assim: olha, a ideia é boa, mas não vai não. Você é homem de guerra, tem sangue nas suas mãos. Quem vai fazer é o seu filho, Salomão. Davi projeta tudo, separa os materiais, oferta do seu tesouro pessoal, o povo se alegra com a ideia, ofertas são levantadas, Davi morre, Salomão assume e começa a construção do templo. Ano após ano, ele trabalhando, constrói o templo. E chega na parte em que nós temos. Salomão chama os levitas, sacerdotes, porque ele diz assim: aprendi com meu pai. Eu não posso transportar a arca de qualquer maneira. Eu preciso tirar ela da tenda e colocar no templo. Eu preciso tirar da onde ela está e levar para o seu lugar definitivo. Mas como é que tem que ser? Com santificação, com reverência, seguindo as orientações do seu pai. Ele santifica grupos de sacerdotes, levitas, homens descendentes de Arão, e vamos transportar a arca.
entram na tenda, começam a caminhar. 6 passos, sacrifício. 6 passos, sacrifício. 6 passos, sacrifício. Quando eles chegam diante do templo, entram naquele lugar, e a arca é colocada no seu devido lugar. Quando a arca é colocada no seu devido lugar, é um alinhamento espiritual que está acontecendo no céu com Jerusalém. É um alinhamento espiritual que está acontecendo com o povo de Israel com Deus. É a brecha que foi aberta no jardim do Éden que está se diminuindo. Ela ainda não estava fechada, mas ela diminuiu, porque havia um alinhamento. E quando há esse alinhamento, a glória encheu todo o templo. No capítulo 5 de 2 Crônicas, verso 13 e 14, diz que a glória encheu o templo, de forma que os sacerdotes levitas não podiam permanecer de pé, porque a glória tomou conta de todo o templo. Quando a arca foi colocada no seu devido lugar, a presença colocada no devido lugar, ela enche a glória do Senhor na sua vida, no seu templo. Não há mais templo, não há mais construções. Apesar dos homens fazerem construções grandiosas, querendo chamar de templo, não há mais templo. Deus diz: não habitarei mais no templo feito por mãos humanas. Deus, aleluia. Mas onde é que Deus habita? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20 diz assim: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, comprado por preço? Você é o templo. A arca é a presença. Você tem que colocar ela no seu devido lugar, porque quando você coloca ela no devido lugar, há um alinhamento da sua vida com o céu, há um alinhamento espiritual. Quando há esse alinhamento, você acessa o impossível, você acessa regiões celestiais, você acessa lugares que você nunca imaginou, você acessa o trono da graça. Você entra diante do Todo-Poderoso, não mais para ser fulminado, mas sim para se prostrar diante dele. Quando Cristo morreu no alto da cruz, a palavra diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. A ruptura foi rompida. Aquilo que fazia separação da humanidade com o Santo dos Santos, a humanidade com o céu todo-poderoso, a humanidade com um Deus todo-poderoso, um Deus criador dos céus e da terra, não havia mais separação, não havia mais distinção. O caminho foi aberto, e por esse caminho é que nós entramos. Mas para entrar por esse caminho é necessário um alinhamento entre corpo, alma e espírito. Corpo é a parte física, sou eu, é você. Alma é o centro das suas emoções, é aquilo que você pensa, é aquilo que você sente, é aquilo que você vê, é aquilo que está aqui dentro, o seu interior. E espírito é o ponto de ligação do ser humano com o céu, do céu com o ser humano. É o ponto onde Deus fala com você, é o ponto onde você toca em Deus, é o ponto onde tudo acontece no mundo espiritual, porque quando há esse alinhamento, acontece o haja do Senhor na sua vida, e a sua terra pode ser sem forma e vazia, mas Ele diz: haja luz, haja separação, haja luminares, haja porção seca, haja tudo alinhado, haja tudo ordenado, porque Ele é aquele que faz, Ele é aquele que diz e acontece. Os discípulos entenderam isso. Após 40 dias da ressurreição de Cristo, antes de serem levados aos céus, o livro de Atos nos diz que Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: olha, não se ausentem de Jerusalém, não se ausente do lugar que foi trazido a presença de volta, não se ausente do lugar onde a arca foi colocada no seu devido lugar, não se ausente do lugar onde há o alinhamento, porque quando vocês entenderem isso, haverá um alinhamento de vocês com o céu, haverá um alinhamento de vocês com o trono da graça. Não se ausentem de Jerusalém. Jerusalém significa casa de paz. Você não pode se ausentar da casa de paz, porque é na casa de paz onde o templo foi levantado,
É na casa de paz, onde a presença foi colocada no seu devido lugar. Aleluia. Jesus é levado aos céus, os discípulos ficam olhando para cima, seres celestiais dizem assim: varões galileus, por que estáis olhando para cima? O mesmo Jesus que vocês viram subir vai descer e descerá em glória. Aleluia. Eles entenderam. Precisamos permanecer na casa de paz, a casa onde a presença foi colocada no seu devido lugar, a casa onde a arca foi colocada no seu devido lugar. Atos capítulo 2 diz que estavam todos reunidos, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos numa mesma oração, numa mesma frequência, no mesmo alinhamento. E de repente foi visto descendo sobre ele língua repartida como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Era o alinhamento celestial, porque a presença estava voltando para o templo que Deus construiu, não mais templo feito por mãos humanas, mas o templo feito pelo Senhor. Lá no livro do Gênesis, onde ele dizia: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sabe por que Satanás tem tanto ódio de você? Porque no livro de Isaías diz assim: ele disse: farei o meu trono acima das estrelas, subirei aos mais altos céus, acima do Todo-Poderoso, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, ele não conseguiu. Foi expulso do lugar que ele tinha, e de repente ele olha no meio do caos, Deus dizendo: haja luz, haja luminares, haja separação, haja isso, haja aquilo. E quando chega no sexto dia, Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aquilo que ele queria, você recebeu. Aquilo que ele buscava, você tem. Aquilo que ele tanto almejava, você recebeu de graça. Você é a imagem e semelhança. Quando ele olha para você, ele diz assim: você tem a oração que eu gostaria de ter, você tem a imagem que eu gostaria de ter, você acessa lugares que eu não posso mais acessar, porque você carrega uma presença que eu pedi. A arca tem que voltar para o seu devido lugar. A arca, ela tem que voltar para o seu devido lugar. Não mais templo feito por mãos humanas, não mais uma caixa de madeira, mas é o Espírito Santo representando a presença, sendo a própria presença colocada no templo que é você, o templo do Espírito Santo. Quando ele é colocado no seu devido lugar e acontece um alinhamento, você acessa portões celestiais, você acessa portais celestiais, onde você pode entrar em batalhas que você nunca imaginou. Mas para que esse alinhamento aconteça, você não pode deixar que a sua carne interfira. Você não pode deixar que a sua alma, as suas emoções interfiram. E o seu espírito tem que estar ligado ao Espírito Santo, ao Deus Todo-Poderoso. A presença que tem que estar no seu devido lugar. Lucas capítulo 8, ele nos conta que um homem por nome Jairo, principal da sinagoga, tinha uma filha doente. Ele foi buscar a Jesus, ele foi buscar a presença, dizendo: Senhor, vem para minha casa, eu preciso te levar para minha casa, eu preciso, porque a minha filha está morrendo, eu preciso que o Senhor vá, eu estou buscando a presença para resolver algo lá em casa. Você veio aqui buscar a presença para levar para a tua casa. Já ele estava buscando, ele se prostrou diante do Senhor, dizendo: Mestre, preciso da tua presença. Jesus diz: eu vou. A presença vai com ele. No meio do caminho, eles estão parados por a história da mulher do fluxo de sangue, todos conhecem. E de repente, alguém da casa de Jairo chega e diz assim: olha, não incomoda mais o mestre. É como se diz assim: está buscando a presença porque já acabou, não tem mais jeito, já morreu. Por que você ainda está buscando? Jesus diz para ele assim: não temas, ou seja, não tenha medo, permaneça na casa de paz, porque se a paz permanecer em você, o alinhamento continua de pé. Se o alinhamento continua de pé, você vai ver o impossível. Não temas, creia somente.
Jairo buscou a presença, caminhou com a presença. E para viver o milagre é preciso se manter alinhado com a presença, trazer a arca para o devido lugar. Trazer a arca para o devido lugar. Talvez a carne ela esteja sentindo as pressões desse mundo, as dores do diagnóstico, as dificuldades do tempo. A alma, que é o centro das emoções, talvez esteja querendo ter medo, querendo duvidar, mas ele diz: não tema, permaneça na casa de paz, permaneça no lugar onde houve o alinhamento, permaneça no lugar em que a arca foi colocada no seu devido lugar. Para a gente encerrar, Efésios capítulo 1, a partir do verso 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado, nele a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergirem nele, na dispensação da plenitude dos tempos, e todas as coisas, tanto no céu como na terra, em Cristo também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós que antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da herança e o resgate da propriedade em louvor da sua glória. É a arca voltando para o seu devido lugar, é a arca da presença voltando para o templo que ele mesmo construiu. Ele mesmo construiu você para que a presença habitasse em você. Por isso é necessário esse alinhamento, o alinhamento e a reverência pela presença. Como é que você tem tratado a arca da presença do Senhor? Como é que você tem tratado a presença durante os dias? Como é que você tem tratado a presença durante a sua semana, durante os seus afazeres, durante aquilo que você tem que viver aí fora? Se coloca de pé. É necessário um alinhamento. Se você tem dificuldade de crer, se você tem dificuldade de buscar essa presença, você vai fazer um ato profético. Você vai sair do seu lugar, você vai dar 6 passos. 6 passos de sacrificar. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando sacrifícios e louvores, porque esse é o vosso culto racional. Então você vai sair do seu lugar, não importa para que direção, você vai dar 6 passos e sacrificar, dando sacrifícios de louvor, dizendo a Ele: eu não estou conseguindo, mas eu estou fazendo. Eu não estou crendo, mas eu estou fazendo. Eu não estou sabendo o que está acontecendo, mas eu preciso alinhar a minha vida, alinhar o meu espírito, alinhar o meu intelecto, alinhar o corpo, alma e espírito para estar na tua presença, receber o Espírito da graça, aquele que muda situações, aquele que muda a circunstância, aquele que transforma, aquele que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Você pode fazer, você pode sair do seu lugar, você pode andar 6 passos. 6 passos, como dizendo: eu estou carregando a presença, Senhor, eu estou carregando a presença. Os sacerdotes e levitas, eles caminhavam 6 passos, dizendo: grande é o Senhor Todo-Poderoso, infinito em misericórdia. Nós estamos aqui para receber a presença, Senhor, a presença que muda, a presença que salva, a presença que transforma, a presença, Senhor. Nós estamos sacrificando a nossa vida, sacrificando em louvor ao Senhor, sacrifícios de louvores ao Senhor. 6 passos e era sacrificado, 6 passos a presença era reverenciada. Sacrifica aquilo que você tem,
sacrifica aquilo que está dentro de você. 6 passos, 6 passos, 6 passos. E de repente a glória encheu todo o templo. De repente a glória tomou conta de tudo. A glória vai encher o templo que é a tua vida. A glória vai encher o templo que é o seu coração, é o seu corpo. As amaias, toca, prepara, maias, tem, onde marca, olha, tem. O Rama e a Sukama, lá, foi a Júnior, quando ele cai. O Rama, ele foi a Câmara, foi a Chica, Maia, tem. Rama e a Sukama, lá, Panema, e a Sukama, ele canta na paz. Hoje nós colocamos a arca no seu devido lugar. Senhor, me perdoa porque eu não tratei a presença como deveria. Eu tratei a presença como foi tratado nos dias de Saul, deixando em qualquer lugar, deixando distante sem me lembrar. Mas hoje eu coloco a presença no seu devido lugar. Com 6 passos eu sacrifico, com 6 passos eu reverencio, com 6 passos eu me coloco diante da graça, com 6 passos eu me dobro, eu me prostro. Enche com a tua presença, enche com a tua glória, enche com a tua presença e com a tua glória. Ora, Maia, tu canta, né? Para Maia, chega, né? Para me cantar, a Maia foi a seca, né? Para me cantar, pai. Orada, lá, para me cantar, né? Maia, seca, né? Para me cantar, pai. É noite de você receber as visões do céu, é noite de você ter esse alinhamento, é noite de você enxergar um portal que abriu, é noite de você entrar por dentro desse portal e entrar em guerras celestiais, em guerras espirituais. Aquilo que você estava travado, aquilo que estava fechado, nessa noite está abrindo. Nessa noite Deus está dizendo: permaneça na casa de paz e creia somente. Permaneça na casa de paz e creia somente. Permaneça na casa de paz e creia somente. E você verá a ressurreição dos seus sonhos, você verá a ressurreição da sua família, você verá a ressurreição, você verá o milagre, você verá ser aberto o céu, a voz, a audição, a avaliação. O Espírito Santo é o Senhor da nossa herança, é a vontade da propriedade e louvor da tua glória. O Espírito Santo habita em você, ele pode fazer aquilo que você não pode, ele vai abrir os céus, ele vai abrir o seu entendimento e você começa a reverenciar essa presença. Santo, 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 santo. Você aprendeu a acessar essa presença. Você aprendeu a entrar por esse portal. Você aprendeu a entrar no Santo dos Santos, nos santuários, moradas do Altíssimo. Então, abra-se, ó portais eternos, e entre o Rei da Glória, 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 para mais a Santander, para mais a Santander, para mais a Santander, para mais a Santander, Pai, por nada, para mais a Santander, para mais a Durante kamarnya pada paya sepanjang ramai kepada punya cinta pada pai ramai kepada pai orang dalam pada maya sei di kepada mengkoi sekapa ya sikap dalam pendidikan apa punya sekapa ya sei pata abra aquilo que estava fechado pata abra aquilo que estava trancado abra-se no mundo espiritual para que nós possamos presenciar no mundo físico a porta aberta, ouvidos abertos, coração aberto, uma vida aberta, prosperidade aberta, prosperidade aberta. Ah, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós estamos reverenciando essa presença, colocando a arca no seu devido lugar. A arca da presença, a arca da aliança. O resto da palavra dele foi esse cante de liga e para pai, o rei, o telefone, mas esse cante na porta, o telefone de lixo, o telefone para mais esse, o telefone é o cante mais esse, o chicão para pai, o rabo que foi esse a casa, para pode mais esse, foi cara, para poder corpo, lá foi esse cante de liga e chicão para, o telefone de lixo, para pai, esse telefone. Rama e assim cantando Pai, coloca a arca no seu devido lugar, a presença 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 no seu devido lugar. O lixo, tanto ele pode mancar para Pai, se
coche para apoio, para mais coche no coi. Lá, tem nem que agora pode me acabar. Lá, podia comprar porque vai ter água, pode acabar. Lá, podia mulher que é, para mais, para mais, para mais. Levanta lá, para essa cama, não podia sair. Lá, podia cá, lá, para mais, para mais. Liga, aí essa água no seu devido lugar, água no seu devido lugar, água no seu devido lugar. Andando para que eu estou falando, aí eu estou cantando, ele está cantando para me casa, lá para me cá, o leite nem me cante, nem me copo, lá para nem me cante, depois, lá para me polícia, canta, depois ele canta lá, o para a minha maior, depois ele canta, depois a maior, aquilo que estava fechado está aberto, aquilo que estava trancado agora está aberto, aquilo que estava impossível agora tem acesso a portais, acesso a portais celestiais. Você pode entrar, porque a árvore está no seu devido lugar. A glória tomou conta do templo, a glória tomou conta do templo, a glória tomou conta do templo. O link já não pode ficar para aqui, Glória a Deus. Oh, fiel, verdadeiro, santo. Recebe aí, irmão, tua vitória. Recebe aí tua bênção. Aleluia. Sem espaço e sacrifica. Sem espaço e sacrifica. Lavar, labor, de cama, de labor, de rebalar. Recebe a tua bênção aí. Aleluia. Ele é fiel, ele é maravilhoso. Quantos tomaram posse da vitória? Glória a Deus. Porque na verdade, irmão, não precisa cair. Se cair, irmão, é bênção, mas recebe a vitória do mesmo jeito, amém? Glória a Deus. Servo do Senhor colocou a mão, orou e entregou a vitória. Entregou a bênção. Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. A chave virou, né? Quarta profética. Glória a Deus. Escreve, aleluia, a visão. Aleluia. Qualquer um desses textos que você, aleluia, meditar, aleluia, você vai ver a importância, aleluia, de escrever, aleluia, a visão. Louvado é Deus é fiel. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, Deus abençoe. Aleluia, presbítero Luciano. Glória a Deus, primeira, quarta, aleluia, profética. Louvado seja o nome santo, aleluia, do Senhor. Porque coisas tremendas ainda o Senhor, aleluia, fará. Amém? Em nosso meio. Glória a Deus. Ó Pai querido, ó Deus amado, Deus eterno, ó Deus da Bíblia, Deus santo. Ó Deus, te agradecemos, Pai, te engrandecemos, ó Deus, o teu nome. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Ó Pai, ó Senhor, tu és maravilhoso, Senhor. Nos leva, ó Pai querido, aos nossos lares, guarda teus filhos, ó Pai. Livra-os, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, de todo o mal, ó Pai querido. No nome do Senhor Jesus, concedendo a todos, ó Pai, uma excelente noite de sono, Pai, uma excelente quinta-feira, no santo nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Quarta, aleluia, domingo, aleluia, um grande culto, amém. Estaremos aqui em nome do Senhor Jesus, domingo, a partir das 18 horas, aleluia, na mesma fé, amém, na mesma visão, aleluia, buscando aquele que vive, aleluia, e aquele que reina, aleluia, para todo o sempre. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Cumprimente, irmão, na paz.